fortifica os laços de uma família e nos liga ao Pai em plena harmonia. Boa noite, meus amigos da Rede Amigo Espírita. Estamos aqui mais uma vez para a transmissão do nosso Evangelho Online. Pedimos desculpas pelos transtornos, tivemos problemas técnicos, estávamos agora tentando resolver, mas agora já estamos de volta com o Evangelho para vocês mais uma vez. Temos alguns avisos, alguns eventos que teremos. Amanhã vamos ter o seminário do Encontro Amigos do Remanso Fraterno de Raul Teixeira, a Federação Espírita Paraibana, que teremos como expositores Alberto Almeida, Leonardo Machado, Samuel Guimarães. O evento vai ser das 8h30 da manhã às 18 horas da noite. O ingresso custa apenas R$15, mas se você quiser adquirir o ingresso mais um livro de Raul, fica pelo preço de R$35 o ingresso. Teremos o seminário Pensamento e Vida, com José Otávio de Campina Grande, com entrada livre, já na semana seguinte. O seminário será das 8h30 às 12 horas. Teremos também o EGEAS, mas que nós nada mais cabível do que pedir a nossa irmã aqui, Persíncula Lima, que fale para a gente aí sobre o EGEAS. Boa noite a todos. O 22º EGEAS vai acontecer nos dias 25 e 26 de maio, na cidade de Cajazeiras, e é uma realização da Coordenadoria Espírita do Alto Sertão com o apoio da Federação Espírita Paraibana. E todos vocês estão convidados e serão todos muito bem-vindos ao 22º EGEAS. Lembrando que as inscrições têm o prazo do dia 15 de maio e elas podem ser feitas no site www.neacpb.wordpress.com. Então vamos dar início ao nosso Evangelho, pedindo que o nosso irmão Neto faça a nossa prece inicial. Então que todos possamos aproveitar esse momento da vibração, da presença doce e amiga de Jesus, o nosso amigo incondicional, a fim de podermos, elevando os nossos corações, agradecer por todo o aprendizado que tivemos no dia de hoje, pela oportunidade da vida que nos é concebida, pelas oportunidades do crescimento espiritual, pelo conhecimento que nos permite avançar na doutrina espírita, na construção de um mundo melhor, a partir da nossa própria realidade espiritual. Pedimos, Senhor, que Tu possas encontrar a todos os que nos acompanham nesse momento, encarnados e também desencarnados, levando a cada um pouco da paz, do Teu amor, da Tua infinita misericórdia, construindo em nossas vidas momentos de lucidez, momentos de consciência desperta, a fim de que possamos seguir adiante, acreditando sempre no potencial que cada um de nós tem de fazer mais e melhor. Gratos somos, Jesus, por tudo. Permanece conosco e abençoa a toda a equipe espiritual que coordena a realização desse trabalho. Em Teu nome, Senhor, iniciamos mais uma edição do nosso Evangelho. Graças a Deus. Então, nesse clima de paz e harmonia, depois de uma bela prece, nós vamos dar início aí ao nosso Evangelho. Vamos jogar agora no ar, a primeira tela, a leitura. É um castigo a encarnação, e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material,
os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária, e bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia ao desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Então aí a gente vê uma questão que é muito colocada para a gente, que a gente às vezes não sabe responder, né, quando perguntam para a gente o que é exatamente encarnação, né, o que é esse processo de reencarnação, né? Por exemplo, o que é que você poderia dizer sobre essa pergunta, essa resposta que foi nos dada aí? É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Então nós entendemos, a doutrina espírita nos explica que a reencarnação é o retorno do espírito a uma nova experiência. Porque a vida na matéria, a vida no corpo, a vida na carne, ela é necessária exatamente para que, ao trabalhar para vencer as dificuldades, para resolver todos os problemas que são naturais da vida na Terra, nós vamos aprimorando a nossa inteligência. Então é nisso que consiste a sabedoria divina. Todos os seus filhos, né, perante ele, são iguais. E a oportunidade que ele dá a um, ele dá a todos. Por isso, todos nós retornamos à Terra nesse processo reencarnatório para colocarmos em prática o nosso aprendizado. Aprendizado que muitas vezes nós aprendemos no mundo espiritual. Mas, para saber se realmente foram aprendidos, nós viemos para a Terra. Por isso que chama encarnação de prova, não é? Então, prova significa a gente viver a experiência no corpo físico e nós mesmos tomarmos ciência se somos aptos ou não a viver essa experiência com paciência, com resignação, né, com espírito de renúncia, com tolerância. Então, todas as virtudes que estão destinadas ao nosso aprendizado, nós aprendemos muito no mundo espiritual, mas a prova se dá aqui. Por isso os problemas, não é, durante a reencarnação. E não só os espíritos inferiores, não. Os espíritos que têm débitos a cumprir, ou seja, as encarnações na Terra não é só de expiações, não. São sobretudo de provas, que é para a gente ter certeza que se a gente aprendeu mesmo, não é, a lição. É interessante também, Vitor, a gente observar, né, além do que o falou, realizou espíritos. E ele também. Da realidade.
melhor. Espiritismo. A fé suprema se Conseguir entender essa grandeza do Cristo, porque se nós imaginarmos que a Terra tem, segundo a ciência, 4 bilhões e 600 milhões de anos, e Jesus já participou do processo, né, de engenharia para a criação do planeta, já como um espírito superior, então quer dizer que há 4 bilhões e 600 milhões de anos Jesus já era, né? Já era Jesus, na verdade, dentro desse contexto. Então é algo que a gente não consegue imaginar com muita facilidade, mas dá a noção de grandeza desse espírito, que para nós é uma grande referência, e que realizou esse trabalho de evolução espiritual, como o Persíncula bem lembrou, em outros planetas, do qual hoje a gente tem a oportunidade de experienciar, para a gente também poder desenvolver a nossa aptidão no processo espiritual. Então, vamos lá agora para a próxima tela, né, nosso próximo slide. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo esta tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnação, e é quando se torna um castigo. Pois é, a gente vê, né, o motivo de muitas pessoas, às vezes, talvez enxergarem, terem essa concepção de castigo perante ao conceito de encarnação, né, de reencarnação que a gente no Espiritismo adota. E aí ele vem detalhando aqui, né, nesse texto, que isso não é um castigo, isso depende muito de nós, que muitas vezes nas nossas vidas as coisas são muito fáceis, né? A gente é que acaba complicando, né? E quando na verdade a encarnação ela é um privilégio divino dado a nós como meio de crescimento moral e intelectual, né, Neto? Exato. E se a gente trabalhar dentro desse contexto, né, é interessante também destacar a questão 192, né, do Livro dos Espíritos. Eu até estava dando uma olhada exatamente nesse capítulo, né, do livro 2º, que trata da pluralidade das existências. E aí na questão 192 Allan Kardec pergunta: por uma conduta perfeita, pode-se transpor já nesta vida todos os graus da escala e tornar-se espírito puro sem passar por outros graus intermediários? Os espíritos dizem não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que ele não pode compreender. Então, aqui mais adiante ele diz: uma criança, por precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade. Da mesma forma também o doente tem de passar pela convalescência antes de recobrar a saúde. Além disso, o espírito deve progredir, foi o que você falou, né, em ciência e em moralidade. Se somente se adiantou no sentido, é preciso que se adiante no outro para alcançar o topo da escala. Quanto mais o homem se adiantar na vida presente, tanto menos longas e penosas serão as provas que virão depois. Então, na verdade, a encarnação é uma grande oportunidade que nós temos.
Eu lembro de um amigo que ele usava uma frase assim bem interessante num outro contexto, mas ele dizia que a gente perde muito tempo com os distraidores, né? E a vida da gente hoje, ela está cheia de distraidores que levam a gente para outros rumos, para outros focos, para outros objetivos, temas que naturalmente podem ser receber menos atenção de nossa parte. Porque é sempre comum a gente fazer essa reflexão da vida, qual a que nos preocupa, né? Qual a vida mais importante nesse contexto, a material ou a espiritual? E aí a gente vai responder que a vida espiritual, normalmente a gente vai dizer que é mais importante. Mas há um ponto que precisa ser refletido, porque a gente diz a vida espiritual é mais importante, no entanto a gente se dedica muito mais à vida material. Exato. Né? E aí a gente precisa parar para fazer uma reflexão. Qual é a finalidade da minha existência? Quais são os pontos principais da minha existência? A partir daí eu começo a caminhar dentro dessa marcha, e é o que o Espírito São Luís coloca: os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação. Então é um processo de plantio que é livre, mas de colheita que é necessária, que passa naturalmente pelas escolhas que a gente faz ou deixa de fazer diante da própria existência. E é muito importante que nós tenhamos essa consciência se desenvolvendo a cada dia mais, para que a gente possa de fato aproveitar bem esta encarnação. Porque as que passaram, a gente já viveu naturalmente, né? Então, a partir de olhando para esta vida atual, eu posso ver, potencialmente eu posso caminhar até onde? E aí a gente se surpreende muitas das vezes com os nossos avanços, porque quanto mais energia a gente coloca nessas possibilidades, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente reflete, mais a gente entesoura esse conhecimento, que é algo muito bacana para a gente num processo de evolução e de vida. Exatamente. Então, quando São Luís diz assim, né, que Deus nos coloca essa tarefa para que a gente viva as nossas experiências e fazendo as nossas próprias escolhas, não é? E aí ele vai dizer que aqueles que desempenham com zelo essa tarefa, eles vão transpor mais rapidamente. Então, se a gente fizer um olhar para a sociedade atual, nós vamos ver esses graus de iniciação, esses graus, esses níveis, né, de evolução em que nos encontramos agora. Então, nós ainda temos na Terra pessoas, né, espíritos ainda muito atrasados, como, por exemplo, aqueles que se envolvem, né, com o tráfico, com os grandes crimes, né, com os crimes hediondos que fala. Aí nós vamos ter aqueles que já não têm mais capacidade de cometer grandes crimes, mas cometem pequenos delitos e acha que está correto, né, que está se aproveitando, que está levando vantagem. Aí nós vamos ter aquelas pessoas que já são honestas, mas ainda cometem falhas pelo pensamento, pelas palavras, muitas vezes não tem coragem de fazer, mas pensa. Principalmente o revide, né, diante de uma injustiça, então a pessoa pensa na vingança e assim por diante. Então nós vamos encontrar aquelas pessoas que ainda encontram satisfação em atividades que são muito grosseiras, como por exemplo, a vaquejada, os rodeios, em que os animais são massacrados, as pessoas que se utilizam dos animais como mão de obra. E aí nós vamos ter aqueles que defendem os animais como criaturas de Deus, né, com direitos e tudo mais. Então nós vamos encontrar na nossa sociedade todos esses níveis em que nos encontramos. E nós fazemos parte de tudo isso, né? E nessa caminhada, até que um dia a gente realmente desperte para sermos como Jesus é. Porque é isso que o Espírito Verdade coloca em O Livro dos Espíritos. Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. Então isso significa que nós um dia atingiremos o seu nível. E é isso que Jesus quer dizer quando ele diz: vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então vós sois deuses, não é? Uhum. Versículo, Neto nos disse aqui que a gente tem como finalidade de encarnação, né, ter não só uma evolução moral, mas sim também uma evolução do intelecto, né? Existe uma fórmula, um melhor caminho para atingir esse objetivo, para ter essa encarnação produtiva a tal ponto?
é exatamente como diz São Luís, não é? Quando a gente tem uma meta, quando a gente elege essa meta e trabalha para conseguir. Neto falou assim, nós devemos investir mais no espiritual, mas enquanto a gente está na terra, a gente investe mais no material, porque a gente é levado pela mídia, pelo interesse, pelas influências que os amigos da gente exercem sobre a gente. E enquanto a gente está entretido, dando mais atenção ao material, nós estamos nos afastando do espiritual. Então, o que nós precisamos acordar na Terra é nos voltarmos para a nossa evolução moral, e isso só pode ser feito quando a gente estabelece como meta o espiritual. Nós somos espíritos imortais numa experiência na Terra. Se nós tivermos isso como uma certeza, nós não vamos nos afastar da nossa meta. Mesmo tendo que trabalhar, que manter todas que prover todas as nossas necessidades, que atender, não é, às exigências da terra onde nós estamos. Isso. Onde nós Temos estamos, que cuidar do material também, né? Porque nós somos um corpo material, precisamos de alimento, de vestuário, de moradia. Então é isso que a gente precisa ter como prioridade na nossa vida. Nós precisamos estar no mundo, mas conscientes que não somos do mundo. Nós estamos aqui passando, né? Estar no mundo sem ser dele, né? Estar no mundo sem ser dele. Okay. E aí é nesse ponto aí também, Vitor, que a gente trabalha o desprendimento, né? Porque quando a gente trabalha a questão da reencarnação, esse vai e volta, a gente também aprende a se desapegar das coisas daqui. Porque a gente sabe que as coisas materiais a gente não vai levar para o mundo espiritual. A gente só vai levar as virtudes, as nossas atitudes. Vamos levar os defeitos também, né? Muitos de nós chegamos lá no mundo espiritual com uma bagagem muito grande de aquisições negativas, que não vão nos ajudar. E aí a gente faz todo aquele aprendizado que nós falávamos antes, e a gente retorna aqui para fazer o teste, né? Se aprendeu mesmo diante das dificuldades. E é nesse exercício que a gente vai trabalhando o desapego, que esse também é um dos objetivos da reencarnação. Outra coisa que é interessante quando a gente fala na reencarnação é a gente lembrar, não é, que para acreditar na reencarnação, nós precisamos antes acreditar na imortalidade do espírito. E não teria sentido a imortalidade do espírito se não houver a reencarnação. Porque para que você ficar eterno, imortal, se você não vai fazer mais nada? Então é necessário. E aí você falava antes da questão da crença. Porque tem muita gente que não muda o seu jeito de ser, porque acha que não volta mais. Então, passa essa experiência na Terra, chega no mundo espiritual e pronto. Então, por isso que é importante a crença na reencarnação. Porque a gente vai entender que é necessário algo mais. Porque não fica só no chegou lá e pronto. A gente chega lá, faz uma avaliação de tudo que a gente viveu aqui, de tudo que a gente fez aqui, faz um novo aprendizado no mundo espiritual e retorna para a Terra, para colocar esse aprendizado em prática e aprender novas coisas, porque tem muitas coisas que a gente só vai aprender aqui, como por exemplo, desapego aos bens materiais. Viver no mundo, estar no mundo sem ser do mundo. Nós só vamos efetivar esse aprendizado aqui. Não dá para aprender lá no mundo espiritual, né? E é um ponto também assim que é importante a gente refletir, né? Essa passagem final, quando ele diz assim: podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. Isso está dentro do nosso livre-arbítrio, né? Da nossa escolha. E há a semana passada eu tive a oportunidade de fazer uma leitura do livro A Caminho da Luz. E é uma passagem que Emmanuel alerta, né, o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, dos espíritos que vieram, né, da estrela Capela para a Terra, e alguns ainda se encontram por aqui. E alguns ainda se encontram vivendo numa situação muito semelhante àquela de quando eles estavam habitando lá próximo à estrela Capela. Então, nós estamos falando de milênios.
E aí a gente para pensar no que é que isso representa. Quando a gente tem a oportunidade de dizer, eu sou assim, né? Eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. E literalmente vai morrer assim. Aí o problema é que reencarna assim e continua assim. Sim. Então, se nós não tivermos esse cuidado em olhar para a nossa vida, né? Deixar de olhar tanto para a vida dos outros, passar a olhar mais para a nossa vida, passar a prestar mais atenção nos nossos hábitos, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, e a partir daí a gente buscar uma nova maneira de fazer as coisas, a gente pode estar incorrendo exatamente nesse erro. E a gente sabe o quanto é doloroso refazer um caminho já percorrido. Para quem tem a oportunidade de qualquer atividade no dia a dia, a gente sabe que o trabalho dá trabalho, mas o retrabalho é muito mais desgastante do que o trabalho inicial. Né? E aí, como São Luís muito bem lembra, né? Deus nos concede a experiência da reencarnação desde o início da nossa evolução na Terra, exatamente para a gente exercitar o uso do livre-arbítrio. E aí, cada vez que a gente faz uma escolha errada, quando a gente retorna para o mundo espiritual, a gente recebe a oportunidade de fazer essa avaliação. Não, mas essa escolha não foi muito boa, não. Então a gente volta aqui para aprender a fazer as escolhas. Acontece que muitas pessoas acabam continuando fazendo as escolhas erradas, né? As escolhas que não são muito adequadas. E algumas pessoas dizem assim, né? Ah, mas eu posso deixar para fazer na próxima encarnação. Existem pessoas que equivocadamente defendem essa tese, inclusive para criticar, porque essa não é a orientação do Espiritismo. Até porque eu vou deixar para fazer depois o que eu posso fazer agora. E uma outra pergunta que fica sem resposta também, né? E quem garante que eu vou ter as mesmas condições que eu tenho hoje se eu não fizer o que eu preciso fazer? Será que na próxima encarnação ou numa próxima eu vou ter as mesmas possibilidades que eu tenho atualmente? Né? Isso, realmente. Então vamos adiantando aí, né, devido ao nosso horário. Vamos para a próximo slide. Uma comparação vulgar fará que se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim e não um castigo que se lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, no qual então menos espinhos encontra. Outro tanto não sucede àquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim acontece com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de ele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo, pela necessidade em que se vê de prolongar a sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermédios que o separam dos mundos superiores. Isso aí é uma ideia que a gente já pôs aqui e já discutiu, né? A gente vê que a gente recebe a dádiva divina, mas depende muito do uso que a gente faz dela, de como a gente vai aproveitar ela, né? Para a gente colher os frutos, né? As consequências desses atos, né? E aí, Neto, o que é que você acha dessa leitura que fez agora? Essa comparação ela é muito interessante, né, Vitor? Porque assim, ele ilustra de uma maneira muito clara, né, mostrando essa questão do aluno que na verdade precisa avançar, mas o avançar ou não depende dele naturalmente, né? Então é muito interessante que se faça essa reflexão, e aqui tem muito do que a gente inclusive já tratou, né? Nós já conversamos aqui sobre essa questão de poder se avançar efetivamente para se chegar
nessas possibilidades. Agora, é interessante que a gente destaque aqui nesse texto, né, que foi lido agora, quando ele finaliza aqui a nota dizendo assim: aquele que trabalha ativamente para seu progresso moral pode não apenas abreviar a duração da encarnação material, mas transpor de uma só vez os graus intermediários que os separam dos mundos superiores. Ou seja, nós todos temos, e aí é onde a gente vai encontrar a justiça divina, as mesmas possibilidades de evolução, né, de crescimento. Nós todos temos um recurso que Deus concede a todos, aí sim, indistintamente, que é o tempo. O tempo para que a gente possa aproveitar bem as oportunidades que nos são concedidas. Então, essa é uma pergunta que a gente tem que fazer de forma prática. De que forma a gente tem utilizado o tempo que Deus nos permite? De que forma esse tempo tem sido utilizado para o nosso crescimento, para a nossa evolução? E aí a gente vai começar a encontrar algumas respostas que são bastante curiosas. Porque algumas pessoas normalmente dizem: mas eu não tenho tempo. E aí o tempo, a gente lembra quando Emmanuel faz um comentário dizendo: o tempo é questão de prioridade. Então o que para mim é importante vai ter a dedicação do meu tempo. E aí eu começo a refletir exatamente em cima dessa resposta, entendendo que quando é colocado aqui, né, a poder avançar de uma só vez os graus intermediários. Ou seja, nós precisamos passar pelo grau intermediário, mas podemos ter um avanço significativo, de forma que a gente possa, numa única existência, dar um salto em termos de qualidade de crescimento espiritual, que para nós é algo assim realmente diferenciado. Há uma frase bastante interessante também, da qual eu gosto muito, que diz assim: no serviço, né, na ação, é preferível, nesse contexto, né, que nós venhamos a perder um dedo mínimo, e é levado em conta muito mais pela realidade divina, por Deus, a perda de um dedo mínimo numa ação do bem, do que anos de sofrimento em cima de uma cama. Mostrando a gente que a nossa vida precisa se converter, em essência, naquela proposta de Jesus, quando ele diz: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nos convidando, na verdade, para que a gente possa sair do ponto em que a gente se encontra e que a gente torne a nossa vida, dentro das nossas possibilidades, uma imensa oportunidade de servir. Servir aonde a gente se encontre, porque o servir vai representar, de uma maneira simples, o exercício do verbo amar. Todas as vezes que a gente serve, a gente ama, quando a gente serve de forma desinteressada. E nesse contexto a gente avança também no processo evolutivo. Então, nós temos interações aí dos nossos amigos que estão acompanhando o programa, né? Nossa querida amiga Maria do Carmo Freitas Paz, né? Agradecemos muito, né? Melzinha, que está aqui também mandando perguntas. A gente agradece muito o carinho e a interação de vocês, né? Persíncula, nós temos uma pergunta aqui muito interessante, a própria Melzinha que fez, né? Ela diz assim: nós reencarnamos e temos um longo caminho a seguir. Quando se erra no caminho, como nos retratamos? Com caridade? Como é que a gente faz para se redimir dos nossos erros ao longo do nosso caminho, né, de encarnações, né, de reencarnações? O Espírito São Luís coloca de forma muito didática essa questão, não é, no tema que nós estamos trabalhando hoje à noite. Neto acabou de fazer essa referência. Ele compara o processo reencarnatório com o processo da escolaridade. Então a gente começa do começo. Quando nós reencarnamos, nós vamos para o ensino infantil, depois nós vamos para o fundamental, o ensino médio, até a gente chegar no terceiro grau. Depois nós vamos para pós-graduação, para o doutorado, para o pós-doutorado e assim por diante. E aí o próprio São Luís dá o exemplo. Se nós temos o período de 1 ano para aprendermos todas essas disciplinas no curso que a gente se matricula. E se ao final de 1 ano a gente não se dá bem, a gente não sai bem com as notas, não é aprovado, a escola tem toda uma estrutura, não é, para recomeçar esse caminho com a gente no ano seguinte. Então Deus faz esse papel com a gente, não é? E aí as oportunidades que Deus nos dá para a gente refazer esse caminho. Neto também fez
fez essa colocação, fez essa referência. Como é que a gente vai fazer para refazer esse caminho? Exatamente nos voltarmos para a religiosidade e para a essência de se estar na Terra. E isso é possível a partir do conhecimento. E essa é a grande bênção que o Espiritismo traz para a humanidade. Por isso que Allan Kardec coloca com muita propriedade que o Espiritismo abre uma nova era para a humanidade. Abre essa nova era de conhecimentos. Então, se eu sei que eu estou numa reencarnação de expiações e de provas, eu vou aproveitar todas as oportunidades para fazer bem o que eu preciso fazer. E aí o Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele vai nos dizer que Jesus, a grande lição, o grande ensinamento que Jesus, na verdade, nos deixa aqui na Terra, é o exemplo da cooperação, da compaixão e da misericórdia. E para que a gente não se perca nesse caminho, Deus nos concede a todos nós o laboratório da família. Porque dentro da família nós vamos ter a oportunidade de exercitar a paciência, a abnegação, a dedicação, o amor, o carinho, o afeto, a renúncia, o perdão. Todas as virtudes que nós precisamos aprender para a gente se quitar com a lei divina, nós vamos ter a oportunidade dentro da família. Então, na verdade, minha querida amiga, é aproveitar as oportunidades que nós temos. E essas oportunidades, elas são detectadas exatamente onde surge a dificuldade ou o problema. Então, quando a dificuldade ou o problema nos chame, então nós precisamos repensar, reflexionar, buscar os ensinamentos de Jesus para a nossa vida e aproveitar a oportunidade, aquele momento para refazer essa aprendizagem. Okay. É bacana também, Vitor, dentro dessa abordagem, né, lembrar que, assim, além do que o Persinclair falou, né, com a propriedade natural, que esclarece bastante, quando a gente erra com alguém, a gente tem a necessidade da reparação, mas não com aquele alguém exclusivamente. Porque a gente pode, de repente, ter uma atitude equivocada com uma pessoa que está passando pela nossa vida, mas a quem a gente fez o mal, mas que eventualmente não se sentiu magoado, não se sentiu ofendido, não ficou chateado. E a pessoa passou, recebeu aquele momento, né, da nossa maldade, da nossa ignorância, mas ela passou e não se afetou com isso. A vida se encarrega de fazer com que amanhã ou depois a gente encontre outras pessoas com aquela mesma necessidade e a gente tenha a oportunidade de ajudar. Então, se eu fiz o mal a alguém naturalmente, primeiro reflexão, pedir desculpas. Né? Reparar o erro é uma outra oportunidade que a vida vai permitir no futuro, que pode ser próximo ou distante, mas acima de tudo de aproveitar as oportunidades que a gente tem para fazer todo o bem que esteja ao nosso alcance. É por isso que às vezes é importante que a gente receba um bem de alguém e depois a gente não tem nem como retribuir aquele bem que a gente recebeu, mas uma outra pessoa vai aparecer na nossa vida e a gente pode retribuir aquele bem que a gente recebeu de uma pessoa em favor de outra, né? E aproveitar essas oportunidades que são encontros e reencontros que a vida nos permite. Exato. Então aí, nós temos abraços, né, aqui para mandar para os nossos queridos internautas, né, que estão acompanhando aí o programa junto com a gente, né? A Rosa Maria de Souza, Melzinha, Aurélia de Oliveira, Lilian Bade, Gutenberg dos Anjos, Fernanda Maria, Claire Marisa, José Ricardo, Lúcia Soares, Cláudia Lester, Maria do Carmo e Ivonete Vieira. Um beijo para vocês, um abraço muito grande. É muito bom ter vocês aqui com a gente, acompanhando todas as sextas-feiras do programa. Devido ao andar da carruagem, né, estamos extrapolando nosso horário, né? Então vamos partir para o próximo slide. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencherem em esferas diferentes suas diferentes existências? Semelhante modo de ver só seria admissível se na Terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que tem de subir. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, quando seria o das encarnações efêmeras, das crianças que morrem em tenra idade,
teriam sofrido sem proveito para si nem para outrem. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. E aí, Neto, é uma bela reflexão. Eu penso assim, né? Esse tema, na verdade, ele merece uma reflexão mais aprofundada mesmo, né? A gente precisa lançar um olhar em torno dessa proposta da oportunidade da encarnação, do sentido da vida, para as coisas que a gente faz, seja no trabalho, seja com os amigos, e especialmente eu acho que esse é um grande destaque, na verdade, quando a gente trabalha com essa visão dos laços de família. Esse é um ponto que, assim, penso ser muito importante para a reflexão, e fiquei muito feliz no estudo que nós tivemos a oportunidade de fazer antecipadamente sobre esse tema, ver que o fechamento é trabalhado exatamente em cima desse contexto, que a reencarnação ela visa, né, fortalecer exatamente os laços de família, porque é na oportunidade que nós temos do convívio com as pessoas a quem a gente ama, no crescimento e aprender a amar através do exercício, do servir, dentre outros, que a gente também vai tendo a oportunidade de se aproximar daquelas pessoas com as quais a gente não tem tanta afinidade, mas que a vida nos aproxima não é por acaso, né? Nós não estamos por acaso no ambiente familiar em que nos encontramos, normalmente. Nós não estamos por acaso vinculados às pessoas junto às quais nós estamos caminhando nessa existência também normalmente. Então tudo há uma razão, tudo existe porque é uma razão de ser. E é importante que a gente reflita em torno do nosso papel e não fique apenas esperando que as coisas nos cheguem, mas que sejamos nós também aqueles que têm a oportunidade de estender a mão, de abrir o coração, de abrir os ouvidos, para que a gente possa cumprir melhor o nosso papel dentro do ambiente familiar. Persíncula, bem objetivamente, né? Temos aqui uma pergunta da nossa querida Ivonete Vieira, né? Ela gostaria de saber se tem um tempo específico e determinado para se reencarnar. A espiritualidade que determina o tempo que é necessário a gente se preparar para o retorno. Nas obras de André Luiz, na série No Mundo Espiritual, nós podemos encontrar, né, mais informações a esse respeito. Pode ser, né, no Livro dos Espíritos, eu não me lembro agora qual é a questão, mas nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec trata da questão da reencarnação, que existem casos específicos em que o espírito desencarna e logo em seguida ele pode reencarnar. São casos mais raros, né? Mas o tempo que nós ficamos na espiritualidade nos preparando para reencarnar é de acordo com cada situação. Inclusive, os espíritos nos dizem que nós não desencarnamos da mesma forma e não reencarnamos do mesmo jeito. Cada um tem a sua peculiaridade. Vai depender do nível de evolução que a pessoa se encontra, a necessidade da reencarnação, todos os seus atributos, né, que estão ali implícitos no seu nível, no seu grau de evolução. Então, nós vão ter espíritos que vão demorar 50 anos para reencarnar, outros 40, outros 30, outros menos e outros até mais. Cada caso é um caso, né? Vai depender. E, assim, só complementando, né, para quem quiser se aprofundar dentro desse processo reencarnatório, como sugestão de leitura, a gente pode indicar o livro Missionários da Luz, né, de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, que traz um caso, assim, traz casos de reencarnação e traz um caso que é bastante interessante, que é o caso do espírito Segismundo, né, que fortalece exatamente essa abordagem que é feita aqui em torno dos laços de família, mostrando por que ele está reencarnando naquele núcleo familiar e qual o vínculo que ele tem com aqueles que serão seus futuros pais. Então vale a pena a gente dar uma lida, Missionários da Luz, na série André Luiz. Então, irmãos, vamos nos encaminhando para o final agora do nosso Evangelho, né?
Gostaria de pedir a vocês que fiquem ligados, que após a nossa transmissão aqui, a gente vai passar para vocês um teaser, né, um vídeo curto, apresentando o nosso próximo projeto, né, o programa Fonte Viva, que vão ser programas bem dinâmicos, bem legais, abordando temas e obras acerca da série Fonte Viva, né, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo médium Chico Xavier. Gostaria de fazer a prece? Síncula? Posso. Então nós vamos agradecer a Deus esta oportunidade de estarmos tratando desse tema tão importante para a nossa evolução, não é? A necessidade da encarnação, da reencarnação, e agradecendo a Jesus que nos deixou lições tão profundas, a doutrina dos Espíritos, que nos traz todos esses esclarecimentos. E ao mesmo tempo, nós aproveitamos a oportunidade para pedir a Jesus que nos abençoe a todos, principalmente a todas as famílias, espíritos comprometidos, né, em aprendizagem na Terra, que nós possamos fazer da mensagem de hoje uma reflexão mais profunda em torno da nossa vida e do aproveitamento que nós estamos fazendo da nossa vivência aqui na Terra, principalmente com os nossos familiares. Que Jesus nos abençoe a todos e que a sua paz seja sentida em nossos corações e em nossas mentes. Então, pessoal, um grande abraço. Só relembrando, fiquem ligados, vai passar aí para vocês o vídeo do Fonte Viva, que vai estrear na semana que vem e vai estar passando nas sextas-feiras após o Evangelho Online. Ok? Um forte abraço e até a próxima sexta-feira. E um ótimo final de semana. Boa noite a todos.